Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Estamos hoje no nosso terceiro estudo dessa série do Evangelho de João e nós queremos dar a sequência hoje, terminando o capítulo 3 e trabalhando os capítulos 4 e 5 desse livro tão maravilhoso, como nós já temos visto, como sabemos, todos aqueles que já estudaram, já leram o Evangelho de João, sabem da grandeza desse livro, a palavra que Deus traz através de João sobre o Salvador, sobre o Messias, sobre Cristo Jesus, e nós podemos estudar essa palavra com um pouco de atenção, um pouco de tempo, né? E sabemos que não há como esgotar o assunto. Sempre haverá materiais que vão faltar, versículos que nós não vamos tratar de maneira exaustiva, porque a palavra de Deus é algo que excede o nosso entendimento, algo tão rico e tão tremendo. Eu quero então fazer uma oração inicial e nós vamos logo em seguida abordar o nosso estudo da palavra do Senhor. Ó Deus amado, nós queremos te louvar, ó Deus, por este momento que estamos reunidos, podemos nos reunir para estudar a tua palavra, podemos estudar esse evangelho que tu deixaste para nós através do teu servo João, e através dele podemos ver tantas riquezas, tantos momentos marcantes na vida de Jesus, tantos ensinamentos que ele deixou de maneira tão profunda para nossas vidas. E nós queremos, ó Deus amado, receber com humildade, receber com toda nossa vontade de sermos transformados. Queremos beber da tua palavra, queremos beber da tua riqueza, Senhor Deus. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite nessa manhã, abençoe cada um dos irmãos que está participando conosco, todos aqueles que posteriormente também poderão acessar esse material, que seja um momento em que cada um receba do Senhor a tua palavra, a tua instrução, e que haja oportunidade para um encontro intenso com o Senhor Jesus, um encontro intenso com o Senhor, e assim transformação de vidas, transformação de situações em que vivemos e que precisamos da tua intervenção. Entregamos assim a nossa vida, colocamos o teu povo na tua presença, a tua igreja, a nossa igreja aqui em Rolândia, a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, todos os nossos queridos irmãos que estão participando conosco. Toma cada um e abençoe a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o Evangelho de João, então, nós lemos a semana passada, paramos no capítulo 3, versículo 21, e a parte final do capítulo 3 de João, nós vemos ali o quê? Mais um momento em que João Batista dá um testemunho sobre Jesus e também um pouco da explicação da obra de Cristo, né? Ele mesmo falando da sua vida, da sua obra, do seu testemunho com relação a aquilo que ele tem, né, na experiência de Jesus com o Pai e com o mundo. Então, João, né, capítulo 3, versículo 22, fala: depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo.
o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha aqui, nós vemos, irmãos, então João no seu ministério. Interessante que João Batista começou um ministério surpreendente. Vamos dizer assim, porque João era uma pessoa não tão dentro dos padrões da normalidade, dos astros ou dos mestres famosos de qualquer momento. Era um homem recluso, um homem que se vestia de peles de ovelhas, vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, mel silvestre. Então, uma descrição que, no mínimo, é uma pessoa excêntrica, uma pessoa diferente, uma pessoa que está vivendo à margem da sociedade. Mas, ao contrário do que podia parecer, João Batista começa o ministério com uma grande popularidade. Multidões afluíam até ele. Centenas de pessoas o procuravam para serem batizadas. E ele então assim vai até apresentar Jesus. E aqui nesse texto nós vemos quando já Jesus está também batizando, se bem que ele mesmo não batizava, quem batizava eram os seus discípulos, mas ele estava próximo do lugar em que João estava batizando. E aí vem os discípulos de João com uma questão, dizendo: olha, aquele que estava contigo está também batizando. E aqui fala que muitos estão indo até ele. Quer dizer, as pessoas começaram a parar de procurar João para procurar Jesus. E aí os discípulos de João ficam preocupados com a questão da popularidade de João, popularidade de Jesus. E João vai afirmar novamente aquilo que ele já tinha dito. Ele era o precursor. Ele veio para anunciar Jesus, para preparar o caminho do Senhor. Enquanto que Jesus era aquele que deveria ser realmente o que estaria em evidência. E assim aconteceu. Então nós vemos que João, de uma vez por todas, mostra aos seus discípulos que ele era um precursor, um homem, e que Jesus era o enviado de Deus, o Messias, aquele que deveria ser seguido e adorado. João Batista jamais se deixou seduzir pelo orgulho a ponto de querer atrair a atenção para si mesmo. Como diz Hernandes Dias Lopes, João se alegra de ter cumprido seu papel de apresentar a noiva ao noivo, isto é, as pessoas a Cristo. Ele não era o noivo, ele não deveria receber as honras, ter aquele momento e ser glorificado. Não, ele estava apenas apresentando o Messias, e isso jamais mudou no seu coração. E ele então mostra para os seus discípulos sua alegria de ver Jesus crescendo. Agora realmente o que deveria acontecer era isso: ele deveria diminuir e Jesus crescer. Ele também faz uma afirmação que deve ser a nossa a todo momento. Ele diz isso: convém que ele cresça e que eu diminua. João não vê o decréscimo do seu ministério e o crescimento do ministério de Jesus como um fracasso, mas como o cumprimento do seu ministério. Era isso que ele veio fazer. Ele veio apresentar o Messias, apresentar o Salvador, apresentar o enviado do Pai. E na sequência, ele deveria realmente diminuir. E foi até a obra do Senhor. Sabemos que foi uma loucura o que aconteceu com João, um ataque, um atentado terrível de uma mulher louca, uma mulher pecadora, que quis a morte de João, e João acabou sendo decapitado, por ordem do rei. Mas ali tudo foi cumprimento do plano da obra do Senhor. João Batista cumpriu cabalmente seu ministério. Ele foi fiel em anunciar o Messias. E isso nos faz pensar também
com relação à nossa vida como igreja, aos ministérios, aos pastores, a nós como povo de Deus. Realmente, o nome que deve crescer, o nome que deve aparecer em nosso meio, não é o nome da igreja ou do pastor, dos pastores, mas é o nome de Jesus. Quando o nosso ministério alcança vidas para Jesus, ali estamos cumprindo o nosso papel. Quando algum ministério alcança vidas que seguem o ministro ou o ministério, ali a glória não foi dada a Jesus, ali não houve o cumprimento da vontade de Deus. Então, nosso desafio, nossa oração como igreja deve ser esta: que a cada dia mais o nome de Jesus seja anunciado, seja honrado, glorificado, e que mais e mais pessoas entendam isso. Eu sirvo a Jesus, eu sirvo a Cristo. O que me fortalece, quem me capacita, quem me salva, quem me transforma é o Senhor Jesus. Irmãos, então assim, havia muitas coisas a mais que poderíamos dizer sobre essa parte, mas estamos fazendo um estudo panorâmico, de certa maneira, um estudo que procura tratar trechos um tanto quanto maiores por vez. Então, João cumpre o seu ministério. E essa palavra que ele diz é a nossa palavra. Convém que ele cresça, Jesus, e eu diminua. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Convém que o nome de Cristo seja glorificado e que nós sejamos instrumentos para essa glorificação, que o nosso nome diminua diante do engrandecimento do nome de Jesus. O capítulo 3 termina com Jesus falando de si mesmo. Olha o que ele diz do versículo 31 até o 36. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui Jesus mostra que ele é o enviado do Pai e ele estava com o Pai. Por isso o seu testemunho é fiel. Por isso que ele fala a respeito do Pai é verdadeiro. E ele fala: o que vem do alto é maior. Aquele que vem de cima está acima de todos. E isso é a verdade. Jesus veio, se humilhou, mas ele vem com a sua glória, vem com a sua autoridade, como Filho de Deus, como Deus eterno que se torna homem. Já estudamos sobre a encarnação. Ali foi um ato de amor de Deus, de Cristo, se tornar como nós, mas ele não esquece, ele não deixa para trás aquilo que ele tinha, o contato com o Pai, a visão do céu, a sua glória, e ele então vai trazer isso para nós. Só que ele diz que os homens não o recebem. Realmente, quantos e quantos estão diante do Salvador, mas estão rejeitando o Salvador, estão se voltando para outras coisas. Os fariseus fizeram isso. Quantos religiosos, quantas pessoas deste mundo que estão ouvindo a palavra, ouvindo sobre Jesus, mas não aceitam, não o recebem, não o reconhecem como Senhor. Mas aqui ele fala: aquele que o recebe, aquele que está com Cristo, aquele que se entrega ao Filho, esse tem a vida eterna. Então aqui ele diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vida eterna está em Jesus, e fora dele não há salvação. Essa é a realidade
da palavra de Deus. Agora, em relação a Cristo, não há neutralidade. Os que creem têm a vida eterna. Os que se mantêm rebeldes permanecem debaixo da ira. Essa é uma questão muito importante que o mundo precisa saber. Há muitas pessoas que pensam que o amor de Deus exclui a sua ira, ou exclui a sua justiça. E muitos acham que, como Deus é amor, então todos serão salvos. Há uma salvação universal e uma salvação de qualquer maneira. Todo mundo, de qualquer maneira, será salvo. Não. Essa não é a palavra de Deus. A salvação é para aqueles que têm o Filho de Deus. Sem Cristo, aqueles que rejeitaram o Filho permanecem debaixo da ira de Deus. Porque, na verdade, uma vez que houve o pecado no mundo, todo ser humano está em pecado e debaixo da ira do Senhor. Por isso, se alguém não crê no Filho de Deus, ele permanece debaixo da ira. Por quê? Porque ele já estava condenado, ele já estava perdido. Então ele permanecerá perdido, condenado, porque ele não recebeu o Filho. Então, o amor de Deus e a ira de Deus estão sempre muito perto, estão sempre muito próximos. Nós precisamos saber que existe a ira de Deus, porque senão não vamos encontrar o amor de Deus. Senão não vamos pensar que precisamos mudar, que precisamos de alguém nos socorrer, sendo que Jesus é esse alguém que veio nos socorrer, que veio nos salvar, que veio mudar a nossa história. Então, o nosso caminho é este. Tanto nós que já conhecemos a palavra, devemos permanecer no Filho, como também precisamos anunciar ao mundo essas verdades, para que mais e mais pessoas possam também entender essa verdade e serem libertos. Quando alguém reconhece que há uma ira de Deus, há uma condenação de Deus para aqueles que estão rebeldes, para aqueles que estão contra o Filho de Deus, então essas pessoas têm a oportunidade de se entregar ao Filho, de experimentar a obra salvadora e assim de serem salvos pela graça do Senhor. E é o que Deus nos dá o mandato a fazer, é o que Deus colocou à nossa disposição. Deus nos chama, Deus convida, a palavra está aí lançada. Então esse é o tempo propício para as pessoas se encontrarem com o Senhor. E Jesus mostra isso, seu testemunho é fiel, então nós podemos crer. O mundo pode crer, as pessoas podem crer no Filho de Deus, porque ele vem de Deus, ele traz a palavra de Deus, ele faz a obra de Deus, então ele nos restaura, ele nos resgata, ele nos perdoa, nos salva e nos traz de volta para o Pai, de volta para o Senhor. Aqui temos mais uma vez, vemos no Evangelho essa ênfase na obra do Senhor e esses resumos que vão sendo trazidos para nós. Então, Jesus mostra o seu amor, mostra a sua obra que ele faz. E na sequência do texto, aqui no capítulo 4, nós temos uma parte longa que mostra a experiência de Jesus com a mulher samaritana. E interessante ali no começo do capítulo 4, fala: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então aqui nós temos mais um momento que Jesus deixa Jerusalém, deixa a Judéia, região ali de Jerusalém, e vai de volta para Galiléia. Isso porque os judeus já estavam realmente
se armando contra Jesus. O ataque dos judeus poderia ser um ataque muito já forte, e o plano deles era já matar Jesus. Então, como não era chegado o seu tempo, Jesus então sai, ele deixa aquele lugar, vai para uma outra região para ele continuar, porque a agenda de Deus deveria ser cumprida. Jesus tinha um tempo planejado para estar neste mundo, e ele então vai até o fim, ele cumpre o seu propósito, ele vai seguir o seu plano, o plano que Deus tinha estabelecido para ele. Dessa maneira, então, ele vai para Galiléia. E havia 3 caminhos para se chegar a Galiléia: um caminho pela costa, um caminho pela Pérea e um caminho pela Samaria. O caminho da Samaria era o mais curto, mas também era um caminho evitado pelos judeus. Por quê? Porque Samaria era uma região onde estavam os samaritanos, e havia uma diferença, havia um conflito, havia uma disputa entre eles, e eles tinham ódio, havia raiva, havia separação, havia barreiras entre os judeus e os samaritanos. Apesar de que eles tiveram uma origem comum, ou quase comum, eles viviam naquele momento uma distância muito grande. Lembramos a história lá no tempo de Roboão, depois que Salomão morreu. O rei Roboão era rei sobre todo Israel, as 12 tribos de Israel, mas Roboão não teve sabedoria, e houve então uma separação. 10 tribos seguiram Jeroboão, e 2 tribos ficaram com Roboão, Judá e Benjamim com Roboão, e as demais tribos seguindo Jeroboão. E assim, a partir dali começou o reino do norte, que teve o nome de Israel ou Efraim, e aí o reino do sul, que era Judá, e a capital Jerusalém. A capital do reino do norte passou a ser Samaria depois de um tempo. E então houve uma sequência. Ao todo, o reino do norte perdurou como uma nação, como um reino, por 209 anos. E o reino do norte teve 19 reis, 8 dinastias diferentes. Então não havia continuidade, não havia sequência, não havia uma linha de continuidade no reino do norte, no reino de Efraim, de Israel. E aqueles reis também, todos eles foram reis que levaram o povo ao pecado. Não houve uma caminhada para com Deus, sempre eles caminhavam para a idolatria. Essa foi a história do reino do norte. E aí, no ano 722, houve o fim do reino do norte, quando a Assíria veio, uma guerra, destruiu Samaria, matou muitas pessoas e levou cativos muitos. Então, a Síria deportou a grande parte da população, os mais nobres, os ricos, aqueles que eram bem formados, foram todos espalhados para outros lugares, e a Síria acabou trazendo pessoas de várias nações para habitar naquela região do Reino do Norte. E ali então houve uma mistura. Os que ficaram da terra, né, os que eram aqueles que ficaram das tribos, acabaram se misturando com pessoas de várias nações, e houve então a continuidade da mistura, e também vamos dizer assim, o sincretismo religioso. Eles acabaram tendo uma mistura entre fé em Deus, eles conheciam o nome de Jeová, de Yahvé, o Senhor, mas eles não adoravam a Deus da maneira correta. E eles tinham então outros deuses ali presentes, e isso permaneceu. Então, quando Judá também passou pelo exílio, foi para a Babilônia, e quando Judá voltou, aquele povo voltou, já tinha havido também uma questão de que aqueles que eram das tribos do norte, aqueles que eram fiéis, já tinham também se unido com o povo de Judá. E quando eles voltam para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém,
lá depois, lá no ano 440, mais ou menos, o que acontece? Aquelas pessoas do norte queriam se unir com o povo do sul, só que eles, como já havia mistura nos samaritanos, os judeus ali, Neemias, Esdras, não aceitaram aquela mistura. Dali para frente, então, passou a haver sempre uma diferença. Então, não era a nação, a Samaria não era mais o povo de Deus, mas havia uma certa mistura. E com o passar dos anos, essa barreira foi aumentando cada vez mais. Houve algumas guerras entre eles. Então, quando Jesus vem, havia então Judéia ao sul, que era basicamente ali mais as pessoas, os judeus, os fariseus. Havia lá no norte, no extremo norte, havia Cafarnaum, na Galileia. Havia pessoas também com formação judaica, havia judeus ali, mas no centro, Samaria, era uma região com essas pessoas que não eram bem vistas, e havia essa barreira cultural, havia essa barreira racial e havia essa barreira religiosa entre eles. Mas quando Cristo Jesus vem, o que ele faz? Ele vai passar pela Samaria. Aqui fala que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E então Jesus passa por ali. Não de maneira pelo acaso, uma maneira despropositada. Não, foi um plano de Deus, a agenda de Deus, a agenda de Cristo incluía passar pela Samaria. Incluía passar ali para levar salvação para aquela mulher, salvação para pessoas daquela região, daquela cidade. Então, aquela mulher necessitava do milagre da salvação. Há um tipo até de comparação quando nós vemos a pessoa de Nicodemos, lá no capítulo 3, que era um religioso judeu, mestre da lei, membro do Sinédrio, um homem culto, um homem que conhecia a palavra, mas que precisava da salvação, que não tinha ainda a experiência do novo nascimento, do nascer do alto, do nascer da água e do Espírito. E agora vemos uma mulher samaritana, uma mulher que era iletrada e inculta, que não tinha tanto conhecimento, uma mulher pecadora, uma mulher que vivia à margem da sociedade, e essa mulher foi alvo do amor de Jesus. Ela foi alcançada por Jesus. Jesus passa por ali. Então, ali em Sicar, ele encontra uma mulher de vida imoral e lhe pede água, iniciando um diálogo transformador. Interessante que Jesus pede um favor. E essa é uma maneira que nós temos para ter acesso às pessoas. Alguém disse que as melhores maneiras para nós fazermos contato com pessoas estranhas é ou pedindo um favor ou fazendo um favor. E geralmente a primeira maneira, pedindo um favor, é a maneira mais eficiente, que a pessoa se sente importante, se sente motivada, então ali ela tem uma motivação maior. Então Jesus faz isso, ele pede um favor, mas também Jesus oferece um favor. Ele vai mostrar que ele tem algo especial para dar para aquela mulher. Então, é uma experiência tremenda. Jesus, quando pede água, a mulher, no início, confronta Jesus, porque ela sabia que ele era judeu. Enquanto eles pararam ali, Jesus parou na fonte de água, ali perto do Monte Gerizim, na fonte de Jacó, um lugar simbólico para os samaritanos, um lugar que tinha muita história para eles, muitas lembranças. Eles tinham um vínculo com Jacó, eles lembravam de Jacó, porque eles tinham o Pentateuco, eles conheciam a história de Moisés, de Abraão, e eles se sentiam como povo de Deus, povo de Moisés, povo de Abraão. Então Jesus, naquele lugar, ele vai pedir água. Enquanto isso, os discípulos foram buscar comida, buscar pão na cidade de Sicar. Então Jesus, ele pede água,
A mulher no início fala, mas o senhor não sabe, o senhor é judeu, nós não somos samaritanos. Então ela começou colocando uma dificuldade, como ele aqui fala o texto, né? Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, no momento que ela confronta Jesus com a questão, a barreira cultural, a barreira religiosa, a barreira racial, Jesus vai mostrar que ele tem algo a mais para ela. Ele vai mostrar o que ele pode dar para ela. A água da vida, a água viva. Então, a água da vida pode o quê? Saciar a sede da pessoa para sempre, ou seja, prover uma satisfação eterna. Também ela pode entrar na alma e ali permanecer como uma fonte de gozo e satisfação espiritual. E também ela pode se auto-perpetuar, de modo a sustentar a pessoa espiritualmente com uma visão para a vida eterna. Quer dizer, é uma água que não vai mais cessar, é uma fonte que vai jorrar para a vida eterna, é uma fonte que vai se manter. Na verdade, a água da vida simboliza o Espírito Santo, a sua presença na nossa vida, a presença do Espírito Santo em nós, nos ajudando, nos sustentando, nos orientando por toda a nossa vida. O cristão, o servo de Deus, aquele que foi salvo, ele tem a água da vida no seu íntimo e ele é renovado pelo Espírito Santo. Então é isso que o cristão deve entender a cada dia mais, que ele tem esse tesouro e nós precisamos viver buscando a renovação. Realmente, quando por algum motivo nós temos algum tipo de dificuldade, algum tipo de luta, algum tipo de desânimo, nós precisamos clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo, e Ele já está presente em nós para renovar a nossa vida, a nossa fé e nos dar a condição de continuarmos neste mundo vencendo, enfrentando as lutas e sendo vitoriosos para a glória do Senhor. Então, a água que Jesus concede é um manancial completo e perpétuo que jorra para a vida eterna. Mas Jesus, além de apresentar a água da vida, ele confronta o pecado daquela mulher. Ele despertou o desejo daquela mulher pela água. Ela até pediu que queria sempre daquela água. Mas Jesus vai mostrar para ela algo mais. Não era apenas simplesmente beber, achar que ela ia tomar alguma coisa que permaneceria com ela e ela poderia permanecer do jeito que ela estava. Mas não. Ela foi confrontada sobre o seu pecado quando Cristo fala do seu casamento. Então, quando ela fala no versículo 15, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Quer dizer, quando Cristo fala da água da vida, ela não entende que aquela água era espiritual. Ela pensa que é um tipo de água que ela poderia beber e ali seria saciada, e ela pensa, agora não teria mais que trabalhar, que buscar água tão longe, naquele poço. Mas Jesus fala, não é isso. Versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então a mulher quer essa água viva, mas tem sede suficiente para recebê-la? Essa sede não será completamente despertada, a menos que haja um senso de culpa, uma consciência de pecado. A menção de seu marido é a melhor maneira de lembrá-la de sua vida imoral. Então, ela fala o quê? Ela fala, Senhor, vejo que tu és profeta. Mas no momento que ela reconhece que ele é profeta, ela já parte para uma outra questão. Ela muda o foco do pecado para um discurso religioso. Ela vai falar sobre o quê? Sobre adoração, sobre o monte, o lugar em que se deve adorar, se seria
naquele monte, ali em Gerizim, em Samaria, ou se seria em Jerusalém, onde estaria o Monte das Oliveiras, onde estava o templo. Então, ela fala: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus vai mostrar que o que importa não é o local da adoração, mas sim a atitude do coração e da mente, a obediência à verdade de Deus, no que diz respeito ao objeto e ao método da adoração. Adoração verdadeira, ela não tem um lugar externo, mas é o nosso coração, a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor, é quando nós entendemos quem é Jesus. Então, está ligado a uma pessoa e não a um lugar. A adoração verdadeira está ligada a uma pessoa e não a um lugar. Então, é por isso que em qualquer lugar que estivermos, em casa, na rua, no trabalho, no templo, em montes ou planícies, em qualquer lugar, ali podemos adorar o Senhor, porque Deus está conosco. O Espírito Santo habita em nós e nós podemos adorá-lo, podemos adorar o Senhor. Então aquela mulher começou a entender, aquela mulher começa a perceber aquilo que Jesus queria ensinar para ela. Então, por fim, Jesus revela ser ele o Messias. Olha lá no versículo 25 e 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Então Jesus agora não deixa mais dúvidas. Agora ele se revela. Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Aquela mulher, eles mesmos sendo samaritanos, eles esperavam também o Messias. Por quê? Porque eles conheciam a palavra de Moisés, a lei de Moisés. Em Deuteronômio houve essa palavra, a promessa do profeta que viria. Em Gênesis 3, Deus fala que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então havia uma expectativa também daqueles homens, daquelas pessoas, os samaritanos, com relação ao Messias, e Cristo se revela. Então, nesse momento em que ele fala que ele é o Messias, os discípulos dele chegam com a comida, com os pães, com os alimentos, e aquela mulher então deixa de maneira imediata o seu cântaro e vai à cidade anunciar, falar para aqueles homens sobre Jesus. Ela então, ali nós vemos que aquela mulher, naquele momento, quando ela se depara com a verdade de Jesus, quando ele fala que ele é o Messias, ela então já tem uma experiência de salvação e ela corre para a cidade para chamar as pessoas, para que eles também venham e vejam. Ela até faz uma pergunta para aqueles homens: será que ele é o Messias? Porque ela queria que eles confirmassem, que eles entendessem quem era Jesus. Então, ao intervalo em que os discípulos começam a conversar com Jesus sobre comida, sobre alimentos, Jesus vai mostrar para eles aquilo que é mais importante, que é a obra do Senhor. A comida de Jesus não era o alimento somente, mas fazer a vontade de Deus. E ele vai mostrar também a importância de estarmos com os olhos atentos, abertos, para vermos as realidades espirituais à nossa frente. Quando ele fala da ceifa, que havia uma colheita para ser feita ali diante deles, e eles falam: não, mas não tem nada, não está na época da colheita. Mas Jesus falava o quê? Se na vida material
a semeadura acontece num momento, demora 3, 4 meses, 5 meses para que haja uma colheita, na vida espiritual, a semeadura e a colheita podem acontecer no mesmo instante. No mesmo instante em que nós pregamos a palavra, que nós lançamos a semente da palavra de Deus, naquele mesmo instante pode haver uma colheita, porque naquele mesmo instante alguém pode se converter, e cabe a nós, o povo de Deus, os discípulos de Cristo, colhermos as pessoas, trazermos as pessoas para mais perto de Jesus. Mas aqueles discípulos não entendiam isso. Os discípulos de Cristo e nós muitas vezes também não conseguimos compreender. Então Jesus estava ali para salvar aquela mulher e outras pessoas da sua cidade. Isso acontece através do testemunho daquela mulher que os trouxe até Jesus e depois pela própria experiência que eles tiveram com Jesus. Neste evento, Jesus mostra para os discípulos essas verdades que eu acabei de dizer, da importância de fazer a vontade do Senhor e a importância de termos os olhos e os ouvidos atentos, abertos, para entendermos a obra do Senhor à nossa frente, para vermos, para entendermos, ouvirmos quando Deus nos fala e ouvirmos também quando as pessoas nos mostram, nos falam da sua experiência com o Senhor, para podermos então trazer vidas para Cristo, colher aquela lavoura espiritual que o Senhor coloca diante de nós. Então, aqui termina nessa parte aqui no versículo 39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então ali nós vemos um contraste interessante, desafiador, constrangedor até. Os discípulos tinham ido à cidade comprar pão, mas eles não falaram uma palavra sobre Jesus. Eles não apresentaram o Messias, porque eles foram lá na cidade dos samaritanos. Eles compraram, eles conversaram sobre comida, sobre pão, sobre dinheiro, mas não falaram de Jesus. A mulher foi à cidade e fez uma proclamação pública. Ela falou abertamente para a cidade sobre Jesus. Ela fez um convite veemente, ela falou: vinde, vamos ver, venham ver sobre aquele homem. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E ela faz uma confissão. Ela assume diante das pessoas a sua vida pecaminosa que ela tinha antes. Mas ela fala: vamos ver Jesus. Vamos conversar com Jesus. Aquele homem, ele é o Messias. Será que ele é o Messias? E ela vê um resultado extraordinário. Porque quando ela fala, já houve alguns que creram em Jesus. Mas quando eles vêm, a cidade vem até Jesus e ele fica com eles 2 dias, então eles mesmos confirmam as palavras que tinham ouvido dela e eles mesmos creem, conheceram Jesus e se entregaram a ele. Então os discípulos de Jesus vão à cidade e voltam sozinhos, com as mãos cheias de pães. A mulher vai à cidade e traz consigo muitas pessoas para conhecerem a Jesus. Queridos, esse texto nos desafia, porque aquela mulher, sendo uma samaritana, sendo uma estrangeira, sendo uma pessoa de uma religião contrária à dos judeus, ao se converter, aquela mulher se transforma numa missionária e ela começa a falar de Cristo de maneira imediata, enquanto que os discípulos que estavam com Jesus não têm a mesma percepção e não têm a mesma disposição. Isso é um alerta para nós, porque muitas vezes nós, como igreja de Cristo, estamos agindo hoje, infelizmente, como os discípulos que não pregaram Jesus, que não anunciaram Jesus, que não falaram da salvação, enquanto que deveríamos agir como aquela mulher que falou de Jesus, que anunciou Jesus, que confessou quem ela era e trouxe aquelas pessoas para a presença do Senhor. Então esse texto é maravilhoso. Vemos aqui que
adoração verdadeira não tem lugar. Não é questão de lugar, mas é questão de pessoa, é questão de Jesus, a nossa relação com Cristo, é o nosso coração entregue. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós somos chamados a adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E nós somos chamados a sermos proclamadores, a sermos pessoas que anunciam. Vamos buscar meios de contato, vamos fazer contato com as pessoas, vamos pedir um favor, vamos fazer um favor, vamos nos colocar em contato com as pessoas para falar de Jesus. Nós muitas vezes falamos sobre tantas coisas, falamos sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre política, e não queremos ou não conseguimos falar sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus, sobre salvação com as pessoas. Mas o desafio nos é lançado e nós aprendemos com essa mulher que vale a pena. Quando nós nos arriscamos por Cristo, quando nós nos expomos por amor a Jesus, nós temos esse privilégio de falar da verdade e temos essa expectativa extraordinária de termos uma grande obra sendo feita através de Cristo em nossas vidas. Queridos, mas continuando então, o texto continua. Jesus volta para Galiléia, ele deixa aquela cidade, e ali em Caná da Galiléia, ele ouve um pedido de uma autoridade. Então, ele recebe um oficial do rei. Então, os versículos 43 a 54, vemos que ali ele recebe um oficial do rei que morava em Cafarnaum, cujo filho estava à morte. Jesus cura o menino, mas desta vez ele não vai até onde ele estava, nem mesmo o toca. Ele apenas afirmou que o menino vivia. Ele apenas afirmou. Ele deu uma palavra de bênção. Ele viu o coração daquele homem, um homem que precisava também da obra salvadora de Jesus. E o milagre se confirmou em seguida quando ele fala. A sua palavra é palavra de vida, palavra de poder, palavra de autoridade. Então o pai creu no primeiro momento que seu filho seria curado. E depois que o milagre fora confirmado, não apenas ele, mas todos de sua casa creram em Cristo para a salvação. Aqui também é outro momento, texto que tem muitas lições importantes, mas nós vemos aqui que quando Jesus disse para ele, vai que seu filho vive, e ele então creu, e ele volta. No caminho, quando ele encontra os seus empregados que vinham trazer a notícia, olha, o menino está bem, a febre o deixou, ele está curado. Ele fala, que hora foi? Mais ou menos. Quando eles falam a hora, ele fala, foi nessa hora que Jesus me disse. Então, ali quando ele viu aquela obra, ali a salvação foi total. Todos creram. No versículo 53 fala que com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Então, o milagre não foi somente a cura do menino, mas o milagre da salvação. Além da salvação da mulher samaritana, a salvação daquela cidade de Sicar, tantas pessoas daquela cidade, também agora a salvação deste oficial, a cura do menino e a salvação daquela família, daqueles que estavam na sua casa. E assim terminamos o capítulo 4 e chegamos no capítulo 5, que traz mais um sinal maravilhoso, mais um milagre tremendo de Jesus para uma pessoa carente da obra de Cristo, da obra de salvação. Então aqui vemos no capítulo 5, começando aqui, fala, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então ele volta novamente para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse.
Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não tinha lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vemos aqui também um evento tremendo, uma obra que só Deus poderia fazer, que só Cristo poderia fazer, a obra de cura daquele homem paralítico. Ali vemos que aquele homem, 38 anos fazia que ele esperava alguém colocá-lo naquele poço, naquele tanque, e isso ninguém o fazia, porque sempre tinha alguém querendo também o mesmo milagre ou outro milagre, mas ele nunca era agraciado naquela expectativa daquele milagre. Mas Jesus cura com a sua palavra. Basta uma palavra de Jesus, quando Ele quer, para que a obra aconteça. Então Ele cura no dia de sábado e Ele manda aquele homem se levantar, tomar o leito, andar e ir para sua casa. Então os judeus, ao verem aquele homem carregando o leito, eles já olham e vão para a lei, ou para a sua legislação, para o seu legalismo, e eles falam para ele: não é lícito você carregar o leito no dia de sábado. Ele fala: olha só, né? Autoridade. Aquele que me curou disse para que eu carregasse o meu leito, então eu estou carregando, eu vou levar para casa. Quem me curou? Aquele que mudou a minha vida, ele me disse que eu posso, então eu posso. Então ele confronta aqueles homens. Então ele não era mais um paralítico que tinha de ser carregado. Agora ele não apenas podia andar, mas também carregar o seu leito, viver plenamente. Então os judeus queriam saber quem era esse homem. E ele não sabia, porque no momento inicial ele não sabia que era Jesus. Não houve essa explicação, essa apresentação sobre quem era Jesus. Mas depois que ele o conhece, então ele anuncia Jesus. Ele vai falar de Cristo para as pessoas. E Cristo, então, não apenas o cura fisicamente, mas fala para ele: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, não aconteça coisa pior com você. E assim aquele homem, ele é curado fisicamente, mas também é salvo espiritualmente. Isso mostrando para nós essa explicação também que é tão importante nos dias de hoje. Não basta o milagre físico, o ser humano precisa da cura espiritual. Muitos buscam os milagres físicos, as curas físicas, as bênçãos materiais, mas o que mais importa é a bênção espiritual, é a salvação. E é por isso que a nós nos cabe anunciar o nome de Jesus, contar os milagres que Ele fez, contar a obra que Ele fez, falar para as pessoas da obra que Cristo realizou e falar da salvação, falar do que é mais importante para as pessoas, que é viver com o Senhor, ter a vida eterna. E aí,
vai haver mais um debate entre Jesus e os fariseus, aqui até o final do capítulo 5, do 19 até o 47. Então, depois disso, o homem contou aos judeus que foi Jesus quem o curou, e então iniciou-se definitivamente a oposição. Nesse debate, Jesus ensina que Deus trabalha sempre e ele também. Deus trabalha sempre. Ele mostra que o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Ele mostra que a palavra, quando Deus fala para nós sobre termos um dia de descanso, não é uma coisa para ser uma coisa engessada e que vamos viver um legalismo vigiando uns aos outros, mas é para que nós tenhamos propósito, que nós possamos entender a nossa vida com Deus. E o domingo, que hoje é o sábado, né, o sábado que nós temos hoje é o domingo, o dia do Senhor, é o dia para nós adorarmos a Deus, descansarmos, mas se precisarmos socorrer alguém, se precisarmos fazer um trabalho que é importante, que surge e que nós precisamos atender uma necessidade, temos autorização do próprio Jesus para fazer isso. Não para abusarmos, mas para servirmos uns aos outros, para servirmos também à vontade do Senhor. Jesus também afirma que a sua missão é dada pelo Pai e ele a cumpre fielmente. Afirma que se os fariseus, aliás, ela afirma também que a vida está nele, assim como no Pai, que o Pai lhe atribuiu o papel de julgar. E o julgamento é baseado nisso mesmo. Aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. Aquele que não aceita o Filho, ele está negando a dádiva do Senhor, a dádiva do Pai, e está debaixo do julgamento. É por isso que Jesus que vai julgar, porque o julgamento é baseado na obra de Jesus. As pessoas serão julgadas, em última instância, quando se fala fez o bem ou fez o mal, na verdade se você está com Jesus ou se você não está com Cristo. Se você creu em Cristo ou se você não creu nele. Ainda ele afirma que se os fariseus examinarem corretamente as Escrituras, descobrirão que elas testificam de Cristo. Fala no versículo 39, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele então ofereceu a oportunidade para aqueles homens, mas os fariseus querem a glória uns dos outros e não receberam a Jesus como Messias. Em resumo, esse texto final do capítulo 5, do 19 até o 47, mostra isso. Jesus mostrando aos judeus quem ele era, o que ele podia fazer, que eles precisavam dele, mas eles permanecem endurecidos, rejeitando Jesus. Então, no versículo 24 aqui, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Também no versículo 28 fala: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso que nós dissemos, com relação à experiência com Cristo. Só pode fazer o bem aquele que está em Cristo, aquele que foi salvo pela graça, aquele que conheceu a salvação em Cristo Jesus, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, experimentou o novo nascimento, e a partir de então da transformação que Deus faz, somos capacitados a fazermos as boas obras, a fazermos coisas realmente boas. E aquele que faz o mal, pratica o mal, é aquele que nega Jesus, e negando Jesus, a pessoa continua longe, continua sempre se afastando de Deus, se afastando das coisas de Deus e, consequentemente, vivendo no pecado, vivendo em juízo e recebendo um dia, continuando assim, o juízo virá sobre eles. Queridos, hoje então nós vemos aqui esses capítulos 3, 4, 5, vemos as experiências de João Batista, da mulher samaritana, do oficial do rei, vemos a experiência do paralítico, que foi salvo, foi curado, e vemos também Jesus debatendo com os judeus, com os fariseus, mostrando
essa verdade. Ele é o meio da salvação, o caminho da salvação. Sem Cristo, ninguém. Sem Cristo não há oportunidade, não há outro caminho. Estamos vivendo num mundo em que há muitas opções, ou muitas religiões, muitas ofertas, muitas palavras tentando alcançar pessoas, mas apenas uma palavra, apenas uma pessoa pode mudar a história da humanidade, e esse é Jesus. Aquele que se fez homem, Deus que se fez homem. Que nós possamos viver nossa vida em gratidão ao Senhor, que possamos ter alegria em nos entregarmos cada dia mais, em vivermos uma vida para servir, para trabalhar na obra do Senhor e anunciando o nome de Jesus. O desafio que nós temos é não perder as oportunidades. Nós não teremos outra oportunidade. É somente este momento que nós vivemos agora. O tempo que nós temos é o tempo presente, é o tempo que vivemos. Então nós precisamos ser obedientes, precisamos ser como aquela mulher samaritana que deixou o seu cântaro e correu para chamar as pessoas para vir até Jesus. Ela deixou o cântaro porque sabia que voltaria. Ela tinha que voltar. Então ela não queria ter nenhum peso para atrapalhar a sua ida até a cidade. E ela foi e voltou, trazendo aquelas pessoas. E a sua ida e volta foi bem sucedida, porque aquelas pessoas foram salvas, foram alcançadas pela palavra. Então que nós possamos ter essa rapidez, essa disposição de irmos, de fazermos a obra do Senhor, e que Deus nos abençoe. Eu quero então encerrar com uma oração. Deus abençoe cada um dos irmãos. É muito bom estarmos juntos, participar, ter cada um dos irmãos junto conosco nesse momento de comunhão, ouvindo a palavra do Senhor, que nós possamos continuar sempre juntos e também compartilhando para outras pessoas, que mais pessoas venham participar conosco, ouvir a palavra do Senhor, e assim que Deus nos abençoe cada dia mais. Vamos orar então, irmãos, encerrando este momento. Deus amado, muito obrigado por este tempo que nós podemos ter na Tua presença, esse tempo de estudo da Tua palavra, palavras tão tremendas, ricas, que mudam a nossa vida, que nos aquecem o coração, que nos fazem pensar como Tu fizeste coisas grandiosas e como que essas palavras têm poder sobre nossas vidas, nos mostrando o que nós também devemos fazer hoje. Nós temos também as palavras de vida eterna, que são as palavras do Senhor, e podemos levar essas palavras para outras pessoas. Deus amado, nos dê essa disposição que a mulher samaritana teve de contar para os seus irmãos, para os seus amigos daquela cidade, de modo que tantos vieram e creram em Cristo Jesus. Que nós possamos ter uma visão do reino de Deus, a visão do tempo do Senhor, do tempo da colheita, sabendo que a pregação da palavra pode ser simultânea com a colheita de vidas para o Senhor Jesus, com a salvação. Então que nós possamos pregar com fé, sabendo que Jesus pode salvar no mesmo instante. Ó Deus amado, nos capacite, venha nos abençoar, tire de nós a incredulidade, não nos permita sermos como aqueles fariseus endurecidos, que preferiram o seu legalismo do que aceitar o Messias, receber o Senhor Jesus no seu coração, mas nos faça entender o grande amor do Senhor por nós e nos dê a disposição de vivermos neste mundo para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Eu te peço a tua bênção sobre nós, sobre todos que estão participando agora, abençoe a tua igreja, todos que estão passando por alguma luta, dificuldade, que o Senhor derrame a tua graça, o teu poder sobre os teus filhos. Lembramos hoje especialmente do nosso irmão Bruno e Liliane, que contraíram o vírus da Covid, estão bem na sua casa, tratamento, mas pedimos, Pai, que o Senhor derrame a tua bênção sobre eles, fortalecendo e guardando eles, Pai amado, e todos os nossos irmãos da igreja, todos aqueles que já tiveram contato com a Covid, que contraíram a doença, já foram curados. Louvamos o Senhor por isso, louvamos pela Lília, louvamos pelo Davi, louvamos por todos os irmãos, pela nossa irmã Meire, que já foi curada também. Louvamos porque Tu tens cuidado de nós, Deus amado, e continue abençoando as nossas vidas cada dia mais. Deus amado, nós também queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso dia de hoje, cuide de nós, fortalece nossa vida, nos abençoe também quando à noite estaremos ouvindo a Tua palavra mais uma vez aqui no culto à noite, aqui na Tua casa. Venha abençoar a Tua igreja aqui nesse lugar e venha abençoar todos que estão conosco participando
nos seguindo, nos acompanhando nos estudos da palavra do Senhor, nos cultos, que o Senhor venha fazer grandes coisas em cada coração. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos por tudo, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, um abraço a todos, estamos encerrando, Deus os abençoe. Então, que à noite todos possamos estar juntos novamente. Quem puder estar presente na igreja, estaremos aqui juntos, reunidos. Quem não puder, acompanhe pelo Face, vamos estar adorando o Senhor, que Deus venha abençoar a nossa vida. Um abraço a todos, Deus os abençoe.